Olá, queridos alunos e queridas alunas, tudo bem, tudo tranquilo, beleza? Espero que sim, saudade de vocês. Seja humilde para admitir seus erros, inteligente para aprender com eles e maduro para corrigi-los. Estamos começando mais uma videoaula de Geografia, logo após a vinheta. Ok, galera, nosso assunto de hoje, estrutura da população mundial. O estudo da estrutura de uma população envolve a distribuição dos habitantes por idade, sexo e população que trabalha, que é a população economicamente ativa, dividida pelos setores econômicos e pode revelar dados importantes sobre a realidade socioeconômica de um país. O estudo da estrutura etária de um país é muito importante para a implantação de políticas governamentais. Por exemplo, uma população com elevada taxa de crescimento demográfico contará com maior número de jovens e crianças. Por outro lado, países cuja população cresce pouco ou tem crescimento negativo de população possuem muitos idosos. Essas diferenças também se refletem na constituição da população ativa, na expectativa de vida e nas necessidades do mercado de trabalho. O gráfico que representa a estrutura de gênero e idade de uma população é a pirâmide etária. Cada metade da pirâmide representa um sexo. A base representa o grupo jovem, até 19 anos, a área intermediária, o grupo adulto, entre 20 e 59 anos, e o topo, a população idosa, acima de 60 anos. Nessa imagem, vocês podem ver a pirâmide etária da população mundial. Na população mundial, podemos notar um equilíbrio entre o número de homens e de mulheres, com um pequeno predomínio de homens. Como você pode ver na tabela, os homens são maioria, 50,4%, principalmente nas faixas etárias até 54 anos, perdendo para as mulheres nas idades mais avançadas. Isso acontece porque nascem mais meninos do que meninas, mas as mulheres têm expectativa de vida mais alta. Podemos notar também que existe um predomínio de jovens de até 24 anos, embora a média da população mundial seja de 29,6 anos. Aproximadamente 9 entre 10 pessoas na faixa etária de 10 a 24 anos vivem em países não desenvolvidos, em razão das altas taxas de natalidade e do elevado crescimento populacional que esses países apresentam. Uma tendência mundial é o aumento da população com mais de 60 anos. Outro fato que chama a atenção é o crescimento do segmento de pessoas com mais de 80 anos. A população mundial, apesar do grande número de jovens, está envelhecendo. Isso acontece porque a estrutura etária da população mundial mudou nos últimos anos, em razão do aumento da expectativa de vida e da diminuição das taxas de natalidade, consideradas de modo geral. As pessoas estão vivendo mais e melhor, e o envelhecimento da população mundial tem sido objeto de avaliação e estudo pela divisão da população da ONU. Esses estudos permitem reconhecer o papel dos idosos na sociedade. Essa população contribui com sua experiência para assumir papéis importantes no mercado de trabalho, transmitindo conhecimento e, ao mesmo tempo, usufruindo dos direitos estabelecidos pela Constituição. Como o aumento de pessoas com mais de 60 anos está aumentando, há um crescimento mundial da população em terceira idade. A expectativa é de que o número de pessoas com 60 anos ou mais deverá dobrar em todo o mundo até 2050 e triplicar até 2100. Na Europa, os idosos devem passar a representar 34% da população do continente nos próximos 35 anos. Já na África,
que possui a população mais jovem do planeta, a representatividade daqueles com 60 anos ou mais deve saltar de 5% atualmente para 9% nesse mesmo período. Países desenvolvidos, emergentes e não desenvolvidos costumam apresentar estruturas populacionais diferentes. O formato da pirâmide etária de um país considera fundamentalmente as taxas de natalidade e de mortalidade da população. Encontramos países com altas taxas de natalidade, que são os não desenvolvidos, e países que apresentam taxas de crescimento vegetativo muito baixas ou nulas, que são os países desenvolvidos. Portanto, temos dois tipos básicos de pirâmide etária: a pirâmide de países não desenvolvidos e a pirâmide de países desenvolvidos. Observe que essa pirâmide de um país desenvolvido apresenta a base estreita em razão das baixas taxas de natalidade, a parte central mais larga por causa das baixas taxas de natalidade e de mortalidade, e o topo também largo em razão da elevada expectativa de vida da população. A pirâmide dos países não desenvolvidos apresenta a base larga por causa das altas taxas de natalidade, a parte central afunilada em razão das altas taxas de mortalidade e o topo estreito em decorrência da baixa expectativa de vida. Entre os dois tipos básicos de pirâmide etária, encontramos uma situação intermediária. Países cuja população está em transição para a fase adulta ou madura, por exemplo, Brasil, México e China. Como vocês podem ver, a pirâmide etária de países em fase de transição como esses mostra uma situação intermediária, ou seja, a base já é mais estreita por causa da redução das taxas de mortalidade infantil e de natalidade, mas o topo ainda afunila bastante, embora menos do que o das pirâmides de país não desenvolvido. A representação gráfica da pirâmide etária de países em fase de transição reflete uma situação diferente. A base é mais estreita do que o corpo da pirâmide, porque a taxa de natalidade foi reduzida e o número de adultos entre 19 e 59 anos já compõe a maior parte da população do país. O topo é mais estreito do que a base. Por quê? Porque o número de idosos ainda não é tão grande. No entanto, com o passar do tempo e o aumento da expectativa de vida, esse número deverá ficar cada vez maior, o que fará aumentar o topo da pirâmide. Pela leitura das pirâmides etárias, é possível reconhecer a realidade socioeconômica dos países e fazer algumas deduções. Uma população com muitos jovens demanda elevados investimentos em educação, obviamente. E outra, com grande número de idosos, exige grandes investimentos em previdência social e saúde. A composição etária também determina a proporção de população economicamente ativa de um país. Quanto maior o número de crianças, jovens e idosos, menor será a população economicamente ativa, aquela que trabalha. Falando nisso, você sabia quem é a pessoa mais velha do Brasil? Ela se chama Francisca Celsa dos Santos. Nasceu em Cascavel, Ceará, no ano de 1904. Ela é a pessoa mais velha da história do Brasil e a terceira mais velha do mundo. Ok, galerinha, por hoje ficamos por aqui. Lembrando que as atividades domiciliares estão postadas no Google Sala de Aula e nossos encontros virtuais estão sendo feitos pelo Google Meet. Assistam mais videoaulas no canal do Professor Roger no YouTube, dá um like, comente, inscreva-se, clique no sininho de notificações para fortalecer o nosso canal, para que nessas aulas nós podemos ampliar cada vez mais os nossos conhecimentos. Um grande abraço, beijo no coração, até logo, até mais ver, tamo junto, é nóis!